Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 136ª Sessão Ordinária 17ª Legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos para que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Aí lá. Encosta na ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Chama lá o Rodrigo para mim, por favor. Não sei onde, né? Não tô achando. Ah, tá. Ah, tá. Fazendo uma emenda sucessiva, está ajudando ali a fazer uma emenda sucessiva. Do quê? Nesse projeto. Não faz. Quando é assim, tira do sistema. Não faz. Quando é assim, tira. O Adenilton pediu para deliberar. Iniciando nossos trabalhos, nomeamos para secretariar os trabalhos da sessão de hoje o vereador Israel Leôncio, em decorrência da ausência do nobre secretário Josimael Barbosa. Solicito ao secretário dos trabalhos de hoje, senhor Israel, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 155ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, 17ª Legislatura. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizarem a 135ª Sessão Ordinária em sua 17ª Legislatura, no recinto da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, cito, a Avenida Presidente Vargas, número 256, sob a presidência do vereador Moisés Sebastião da Silva, que solicitou ao secretário Evair Luiz Rodrigues da Silva a fazer chamada dos senhores vereadores, que constou Adenilton Ferreira da Silva, Brasilino Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Fabrício Duarte Rocha, Israel Leôncio dos Santos, Marcos da Silva Florencio, Marlan de Melo, Rubens Sestari Campos e Paulo Antônio Lopes e Tatiane Gomes Colares. Assim, havendo o quórum regimental, o senhor presidente... Com a palavra o vereador Edson Jardim. Boa noite aos caros colegas de trabalho, aqueles que nos assistem online. Gostaria que fosse suspensa a leitura, por ela já se encontrar no site da Câmara. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Edson Jardim, solicitando a suspensão da leitura da ata da sessão anterior, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson foi aprovado por unanimidade, ficando assim suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências apresentadas nesta data de hoje. Ofício Gabinete número 174 de 2020. Senhor Presidente, anexamos ao presente o projeto de lei complementar número 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020, que trata, em sua emenda, dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais, na forma dos incisos 1 do artigo 131 da Lei Orgânica do Município, da Estância Turística de Presidente Epitácio, com a nova redação dada pela emenda número 01 de 2000 e da outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis através de sessão ordinária. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal.
Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos escritos apresentados na sessão de hoje pelos nobres vereadores. Requerimento número 079 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiado ao ilustríssimo superintendente estadual do INCRA, no estado de São Paulo, para que nos preste as seguintes informações. Em que fase se encontra o processo de expedição dos títulos de propriedade de lotes do assentamento Porto Velho, em Presidente Epitácio, São Paulo? Se há alguma providência pendente junto aos órgãos municipais ou junto ao cartório de registro de imóveis, para viabilizar a resolução dessas pendências e agilizar a regularização dos documentos dos assentados junto ao registro de imóveis, para que os mesmos tenham acesso aos programas e benefícios e auxílios do governo federal, estadual e municipal, bem como as linhas de créditos particulares. Marlan de Mello, vereador proponente. O requerimento de número 079, de propositura do vereador Marlan de Mello, está em discussão. Com a palavra o vereador Marlan de Mello. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos assistem via rede social, o requerimento que ora é apresentado, ele se trata de uma reivindicação muito antiga, uma promessa muito antiga e sempre a mesma conversa que está sendo providenciado. Está sendo providenciado. E naquela última conversa que nós tivemos com o INCRA, lá em São Paulo, nos foi informado pelo superintendente Edson que, dentre outros assuntos que foi tratado lá, foi tratado a expedição do título de domínio dos assentados ali do Porto Velho. E era para ser até junho, mas todos nós sabemos dos efeitos da pandemia, né? Então, como depois de junho nós não tivemos mais contatos oficiais com o INCRA, o requerimento é para que, de forma oficial, o INCRA nos responda se tem algum procedimento em aberto, o que está sendo feito e o que principalmente está faltando para que saia o mais rápido possível a regularização dessas áreas. Porque hoje mesmo, estudando esse projeto de lei do governo do Estado de São Paulo, onde ele propõe a redução de alguns órgãos administrativos, ele menciona que uma das situações é por causa do Covid. E para liberar mais créditos, e eu acho que com a titularização lá, expedindo os títulos em definitivo lá, os pequenos proprietários rurais vão ter acesso mais fácil aos créditos, tanto fornecidos pelo governo do Estado de São Paulo, pelo governo federal, e até mesmo créditos particulares, porque eles passarão a ser dono da sua terra e poderão fazer financiamento particular. Então, é uma luta que vem há muito tempo, é uma luta de vários deputados, é uma luta de vários vereadores, de várias administrações, mas que eu quero saber em que fase atual se encontra junto ao INCRA, Superintendência São Paulo, para que nós tenhamos, né, Rubinho, informações oficiais do que está acontecendo aqui com a nossa cidade. Porque eu já ouvi, inclusive, dizer que não está saindo por um problema junto ao cartório daqui. E eu fui pesquisar e parece-me que não é bem assim. Mas, a princípio, e do começo de tudo, o fio dessa meada é saber oficialmente do INCRA o que está acontecendo. Razão é essa desse requerimento e que eu pretendo e acho que a serventia deverá dar o trâmite mais rápido possível aí. O senhor diretor desta Câmara, usando de toda a sua agilidade aí, remete o mais rápido possível esse requerimento para São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Sestari. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela internet, muito boa noite. Eu gostaria de assinar, o vereador, com o senhor esse requerimento, por ser muito oportuno e vem calhar em boa hora. Gostaria de assinar com o senhor.
O requerimento continua em discussão. O requerimento 079 de propositura do vereador Marlon de Mello, também assinado pelo vereador Rubens Sestari, encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, que eles levantarem. O requerimento 079 de propositura do vereador Marlon de Mello, assinado conjuntamente com o vereador Rubens Sestari de Campos, foi aprovado por unanimidade. Moção número 09 de 2020. Moção de repúdio ao projeto de lei estadual número 529 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, apresentamos à mesa, na forma regimental, sobre apreciação do plenário, a presente moção de repúdio ao projeto de lei estadual número 529 de 2020. O governo de São Paulo enviou para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, nesta quarta-feira, dia 12, um projeto de lei de reforma administrativa que visa extinguir 10 empresas, autarquias e fundações até o início de 2021. Entre as empresas incluídas na forma de extinção está a Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, o ITESP, Superintendência do Controle de Endemias, SUSEM, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, CDHU, Instituto de Medicina Social e Criminologia, IMESC, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo, o IANSP, e entre outras. Somos contrários à extinção das empresas, tendo em vista que as mesmas prestam inestimáveis contribuição e garantia do bem-estar social do nosso Estado e principalmente na nossa região. Requeiro ainda que da aprovação desta seja oficiado ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, João Agripino da Costa Dória Júnior, e ao excelentíssimo senhor deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da ALESP, Cauê Macris. 24 de agosto de 2020, 17ª Legislatura. Evair Luiz Rodrigues da Silva, Adenilton Ferreira da Silva, Brasilino Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Israel Leôncio dos Santos, Josmael Barbosa Interaminense, Marcos da Silva Florencio, Moisés Sebastião da Silva e Rubens Sestari Campos, vereadores proponentes. A moção de número 09/2020, de propositura dos vereadores Evair Luiz Rodrigues da Silva, Adenilton Ferreira da Silva, Brasilino Legário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, José Mael Barbosa Interaminense, Marcos da Silva Florencio, Moisés Sebastião da Silva, Rubens Sestari Campos, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Senhor presidente, nobres colegas dessa legislatura que se aproxima do seu segundo e último semestre, eu gostaria de perguntar a algum vereador proponente se ele leu a lei, o projeto de lei inteiro, e se pode me responder agora, aonde será alocada uma só dessas, uma não, tem que ser pelo menos 3, senão não falou uma, hein? Mas é o seguinte, gente, é uma situação que quem ainda não se manifestou, por óbvio, vai se manifestar favorável aí à tal da moção, porque é uma moção que ela ajudará a manter as estruturas do governo do Estado de São Paulo como vem se encontrando até agora. E a gente falar em mudança sempre é muito difícil. Mesmo porque todo ser humano é assim, quando ele encontra um obstáculo pelo caminho que ele não tem total, um sentimento total de saber como é que vai acontecer as coisas, ele fica com certo medo.
Eu vou assinar essa moção, e como eu acho que os 13 vereadores vão assinar, porque temos aqui pessoas próximas que são do ITESP, pessoas próximas que são do IANSP, pessoas próximas que necessitam de todo o aparato que essas empresas estatais e PPP fornecem aos pequenos produtores rurais de Presidente Epitácio. E as nossas pessoas que a gente conhece, também conhecem. Seria muito imbecilidade da minha parte falar que eu sou contra, que eu sou a favor do fechamento do ITESP. Mesmo porque, para ser sincero, isso aqui é muito importante para as nossas bases. Nós falarmos que somos a favor. E eu sou a favor, porque desenvolve um trabalho bastante sério. Mas, de forma alguma, jamais eu acreditaria, ou acredito, que o governo vai fechar uma estrutura dessa e vai deixar o pequeno produtor rural sem esse tipo de serviço prestado pelo ITESP. Tanto é verdade que numa rápida visualização do projeto de lei, você vê que o ITESP, todo o seu mobiliário, todos os seus veículos, todos os seus equipamentos, pessoal, vai ser tudo transferido para a Secretaria de Abastecimento e Agricultura. O IANSP da mesma forma. Inclusive está dando até para a terceira geração de inscritos no IANSP um benefício que talvez até agora não tenha. E essa reforma, ela é mais, se vocês perceberem e se aprofundarem, ela é mais tributária do que física. Então, ela é uma mudança que eu acho que vem sendo estudada há muito tempo. O governo do Estado ainda está no seu segundo ano de mandato e ele ainda pretende fazer um ajuste que eu acho que será necessário e acredito que vai ser inevitável, com algumas mudanças, com umas entidades aí que vão escapar, mas que vai ter uma grande mudança com esse projeto de lei, e em especial para que o governo do Estado esteja mais forte financeiramente. Vocês vão ver no final que ela é mais uma reforma tributária do que administrativa. Mas eu assino conjuntamente a moção, acho que todos os 13 vereadores temos que apoiar essa moção, mesmo porque não nos foi dado assim uma explicação bem abrangente de tudo o que vai acontecer. E às vezes a gente, lógico que todo mundo leu, todo mundo vai ler, todo mundo vai se inteirar do assunto, já se inteirou muitos, mas a gente não tem a compreensão de tudo, ainda mais a nível estadual. Então eu acho que o intuito da coisa foi querer ajustar o governo do Estado de São Paulo. Mas nas pequenas cidades eles não podem chegar com um projeto de lei dessa magnitude falando que vão fechar o ITESP. Então por isso eu sou também favorável a essa moção, para que as coisas que foram colocadas, do jeito que foram colocadas, não são assim que funcionam nas pequenas cidades do interior paulista. Em especial aquelas que têm como carro-chefe o ITESP, o INCRA, o IANSP. Então é nesse sentido que eu voto favorável aí à moção. Gostaria de pedir permissão ao senhor idealizador desse projeto, desta moção, o senhor Mael Interaminense, que hoje não se encontra, e vou assinar conjuntamente aí, ok? A moção continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton Ferreira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assistem pelo canal da Câmara, é um desrespeito que o nosso governo do Estado está fazendo conosco, principalmente aqui na nossa região, que é cercada de assentamentos, onde o ITESP, que muito nos ajudou e ajuda até hoje, organizando, verificando, avaliando as terras dos nossos assentados. E muitos dessas que está nessa moção de repúdio contra o nosso governador, que deveria nos fazer muito mais moções de repúdio ao que está acontecendo no dia de hoje, no dia a dia do que ele está fazendo conosco da nossa região. Ele parece que a região do Pontal, do Oeste, aqui é esquecida por eles. Eles só pegam os grandes centros do Estado e esquece, só vai jogando as coisas ruins para nós.
Quanto aos outros órgãos, muitos não serão extintos, e sim serão alocados em outros setores da pasta do governo do Estado. E é isso que a gente tem que fazer, é bater em cima para que não feche algumas instituições que são importantíssimas aqui na nossa região. Então, eu concordo totalmente, desde o princípio, que nós devamos sim votarmos todos a favor dessa moção e que seja encaminhado mais rápido para o governador e nossos deputados, para que não deixe que isso ocorra. Sabemos que essa estrutura que eles querem fazer é totalmente financeira, querem reorganizar administrativamente, assim como o governo federal está tentando fazer a reforma administrativa e o governo do estado já está fazendo da pior forma para nós aqui de Presidente Epitácio. Obrigado, senhor presidente. Explicado aí, nobre vereador Dr. Marlan. A moção 09/2020 continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Me declaro favorável à moção de repúdio ao governador do estado, tendo em vista que o projeto de extinção, ele atinge principalmente as classes menores. Aquelas classes que, nesse momento de pandemia, mais necessitam de ajuda do governo do estado. E a extinção dessas autarquias é prejudicial, é muito prejudicial a essas pessoas, aos produtores rurais, aos funcionários que dependem do IANSP como plano de saúde. Houve várias lutas para conseguir o IANSP na nossa região e que, infelizmente, com essa estruturação que ele demanda ao IANSP, pode se perder muitas situações e até dentro do projeto fala-se de acréscimo de cobrança por pessoa filiada ali ao IANSP. Então, assim, a gente vê que o projeto ele vai atingir principalmente as classes menores, o que infelizmente inviabiliza, sim, para nós essa questão, porque nós estamos aqui para lutar pelo bem comum. E nessa situação, infelizmente, nós vamos visualizar que o projeto ele tira, infelizmente, só dos menores. Então, por isso, essa estrutura no qual eles estão fazendo, esse projeto de lei, infelizmente, não pode passar pela Câmara dos Deputados. Eu vejo que não somente essa Câmara, mas o Estado inteiro deve lutar. Nós vemos a questão do ITES, principalmente na nossa região, onde é muito forte os assentamentos e que necessitam do nosso apoio hoje para poder combater. Porque se eles não puderem contar com nós, com a classe política também, com aqueles que estão hoje exercendo o poder de mandato, eles vão contar com quem? Então, dentro desse assunto, eu me coloco à disposição e contrário à ação, o projeto de lei do governo de estado e favorável a essa moção de repúdio. A moção 09/2020 continua em discussão. Está em votação. Como é uma moção que está assinando todos os vereadores, a moção foi aprovada por unanimidade. Moção 010 de 2020. Moção de apoio à emenda de pauta 2013-2020, de autoria do deputado Coronel Nishikawa, junto ao projeto de lei 529 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, apresentamos à mesa, na forma regimental, sob a apreciação do plenário, a presente moção de apoio à emenda de pauta 2013 de 2020, de autoria do deputado Coronel Nishikawa, junto ao projeto de lei número 529 de 2020. A presente emenda visa garantir que o Estado não tome posse dos recursos do Fundo Estadual de Segurança contra Incêndios e Emergências, FESIE, e do Fundo Especial de Despesa da Polícia Militar do Estado de São Paulo, FEPOM. Os recursos do FEPOM são utilizados como suporte da incapacidade dos recursos da forma do Tesouro para a realização, por exemplo, de serviços de manutenção predial, para a conservação dos próprios
para a conservação dos prédios do Estado, notadamente na área de alojamento e vestiários, aquisição de material de higiene e outros insumos essenciais que oneram o custeio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Fundo Estadual de Segurança contra Incêndio e Emergências, FESIE, instituído pelo Decreto número 63.276, de 15 de março de 2018, que regulamentou o artigo 29 da Lei 1.257, de 6 de janeiro de 2015, tem como objetivo assegurar meios para o reequipamento e modernização e aperfeiçoamento dos serviços de bombeiros, bem como universalização dos conhecimentos de ensino e da pesquisa na área de segurança contra incêndios e emergências, destinando-se seus recursos. Requeiro ainda que da aprovação desta seja oficiado ao excelentíssimo senhor deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, Cauê Macris, é o excelentíssimo senhor deputado estadual, Coronel Nishikawa, Adenilton Ferreira da Silva, Evair Luiz Rodrigues da Silva, Brasilina Olegário Massoco, Edson Pereira Jardim da Rocha, Israel Leôncio dos Santos, Marcos da Silva Florencio, Moisés Sebastião da Silva, vereadores proponentes. A moção de número 010/2020 está em discussão. Ô, senhor presidente, eu fiquei de fora dessa aí, porque eu acho que não passaram no meu WhatsApp essa daí, só passaram a outra. Mas eu, ainda mais tendo visto os nobres colegas bombeiros aqui, tenho o maior prazer em assinar. Gostaria de falar aí o mentor, que eu sou amplamente favorável, gostaria de assinar com letras garrafais o meu nome nessa moção. Com a palavra o vereador Adenilton. Senhor presidente, está autorizado a todos a assinar essa moção, haja vista ser importantíssimo para a nossa cidade, não só para a nossa cidade, para todo o estado de São Paulo, pois sabemos que o Corpo de Bombeiros do país ou do mundo é a melhor instituição que nós temos até hoje. E o que eles querem fazer? Acabar com o dinheiro do Corpo de Bombeiros, uma coisa que, ao invés de ajudar a aumentar a arrecadação do bombeiro, eles querem tirar. Então é isso que a gente está mandando ao deputado proponente pela emenda 213, para que possa estar reforçando a nossa solidariedade com toda essa instituição tão merecedora e tão importante para todo mundo, não somente para o Brasil. E o Estado de São Paulo tem uma excelência em resgate e combate a incêndios, que nós sempre aqui acompanhamos o Corpo de Bombeiro aqui de Presidente Epitácio, fazendo serviços tanto ali na Reserva Florestal, quanto em salvamento nos rios, e dentre outros que a gente vê aí na cidade, socorros a vítimas de acidentes. E se for enumerar aqui, são muitas das coisas que nós temos que elogiá-los. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Eu gostaria de reforçar a moção, né? Tendo em vista que a dificuldade até mesmo do Corpo de Bombeiros, né? Nós vimos aí a luta em nossa cidade, do Papote, do Coppola, de todos eles, até mesmo quando foi tirado o FEBOM, a luta para conseguir essa ambulância, né, de emergência que nós temos hoje no município. A outra antiga tinha mais de 10 anos, veio conseguir há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E agora, com essa retirada dos recursos aí, vai inviabilizar até mesmo o trabalho deles para a sociedade. Nós vemos o excelente trabalho que eles prestam a nós, a nossa cidade, principalmente, e essa situação que, infelizmente, vai inviabilizar aí, vai diminuir, retrair esse trabalho hoje, essa conquista que eles tiveram, e vai diminuir isso tudo. E gostaria, o vereador Adenilton, eu sei que a nossa moção, ela é prestada somente a um deputado, mas gostaria de solicitar que nós incluíssemos também os nossos deputados aqui, que cada um tem, nessa moção,
para reforçar o pedido não somente desta Câmara, mas para que eles também tomem posição dentro do governo estadual, dentro da Assembleia, em favor desse projeto de lei do deputado. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Concordo plenamente com o nobre vereador Evair e agradecer ao nobre vereador Rubinho e eu, em 2018, solicitamos ao deputado Ed Thomas esse veículo resgate na época do Márcio França, ao qual nós fomos contemplados, né, Rubinho? Isso foi muito importante para nós aí. E vamos encaminhar aí a mais deputados para que nos ajude a melhorar essa emenda 213 aí. Continua em discussão a moção 010/2020. A moção está em votação. Bom, como a moção será assinada, eu também acho uma matéria relevante, interessante, a propositura e a moção está sendo assinada por todos os vereadores. A moção foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente, nobres vereadores, pares, eu gostaria de fazer um requerimento oral no sentido de endereçar aquele primeiro requerimento que eu fiz ao superintendente do INCRA, agora ao oficial maior do cartório de registro de imóveis aqui de Presidente Epitácio, para que ele também nos informe em qual situação ou qual suposto empecilho está travando aí essa situação de regularização daquelas terras do assentamento Porto Velho. Seria o mesmo teor, só que endereçado ao oficial maior do cartório de registro de imóveis de Presidente Epitácio, sobre como é que está o andamento para a expedição dos títulos de domínio daquela área. O requerimento oral apresentado pelo nobre vereador Marlon de Mello, endereçado ao tabelião do cartório de registro de imóveis, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Marlon de Mello foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais dos nobres vereadores. Ninguém mais? Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores na data de hoje. Indicação número 172 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente construir um redutor de velocidade lombada, quebra-molas, na quadra 31 da rua Antônio Lázaro, localizado no conjunto habitacional Vista Alegre. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação número 173 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente recapear a rua Joaquim Ferreira da Rocha, na entrada do bairro Jardim Renascer. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação número 174 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente tapar os buracos na quadra 6 da rua Florianópolis. Brasilina Olegário Massoco, vereadora proponente. As indicações apresentadas pelos nobres vereadores serão encaminhadas aos respectivos destinatários. Dando prosseguimento,
Neste momento, encontra-se aberto o microfone ao vereador Adenilton Ferreira da Silva para utilizar a palavra livre na sessão de hoje. Senhor presidente, eu tenho aqui só a agradecer ao Poder Executivo e ao secretário de Planejamento, Felipe Dominici, ao qual está dando a sequência dos projetos em obras de execução de 2020 e mostrando para a população que o Poder Executivo está aí para fazer o bem para a nossa cidade, melhorias para todos os moradores da cidade, através de vários projetos de recapeamento. Nós temos o Mirante, que esse ano vai ser... só para falar para vocês também, infelizmente nós não vamos participar de nenhuma das inaugurações, haja vista, nós pré-candidatos a vereadores, tá? Então nós vamos perder a inauguração do Mirante, hemodiálise, fugiu o prédio da antiga FEPASA, creche. Então, isso é importante, não para nós que não vamos participar, mas o trabalho que está sendo feito pelo Poder Executivo através do seu secretário, que hoje aqui presente nos faz a honra de estar assistindo a sessão, e agradecer a população que está compreendendo o trabalho que a prefeita está fazendo para a nossa cidade, e hoje muitos pedem com que ela fique mais 4 anos para que não deixe a nossa cidade voltar ao que era antes. Então, é só agradecimento que nós temos que fazer com isso. E falar também, senhor presidente, que em breve nós teremos aí algum posicionamento do JBS. Com certeza nós teremos aí uma frente de trabalho nas obras, e aí vai gerar um pouquinho de empregos aí na parte de obras. Então isso é importante para a cidade, e que as pessoas que falaram lá atrás e não acreditavam no que estava acontecendo, daqui a pouco elas estarão vendo, e aí elas vão pedir a Caixa que continue novamente aí por mais 4 anos. É isso que eu tinha, senhor presidente, e muito obrigado aí pela palavra. Dando continuidade, com a palavra o vereador Evair Luiz. Fraternidade na economia. Senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos que nos escutam, o ano de 2020 nos pegou de surpresa. Quem de nós poderia imaginar que viveríamos o que estamos vivendo? A pandemia do coronavírus atingiu nossa sociedade em 2 dimensões fundamentais: saúde e economia. Na dimensão da saúde, trouxe sofrimento a tantos e tantos que perderam seus entes queridos para este inimigo invisível. A todos eles que choram perdas irreparáveis, nossos sentimentos e nossas orações. Porém, eu gostaria de falar aqui sobre a outra dimensão atingida pela pandemia, a economia. Nossa vida mudou drasticamente e, com isso, a economia sofreu um baque que nunca tínhamos visto. Muitas empresas se encontram em extrema dificuldade, outras já fecharam suas portas. O número de desempregados cresce assustadoramente. Trabalhadores autônomos e informais perderam seu sustento. Aos poucos, a miséria vai mostrando o seu rosto. Medidas foram tomadas para ajudar. Com auxílio emergencial aos informais, o crédito para as empresas e a prorrogação de pagamentos de impostos.
Mas isso não é suficiente. Acordaremos no dia seguinte à pandemia com um país, e em nosso caso, com uma cidade, que precisarão ser reconstruídos. Devemos nos lembrar de que uma crise, por mais grave que seja, é sempre um momento também de oportunidades. A crise econômica que estamos vivendo abre a possibilidade de fazermos a seguinte pergunta: qual a melhor maneira de organizar a nossa economia? Normalmente, duas visões extremas se apresentam. Os liberais acreditam que o Estado deve ser mínimo, que é preciso dar o máximo de liberdade para todos os agentes econômicos e deixar tudo acontecer livremente, sem a regulação do Estado. Os socialistas defendem, por outro lado, que o Estado deve ser máximo, que é preciso garantir a igualdade entre todos, mesmo que isso sacrifique a liberdade, e que o Estado deve planejar toda a economia. Nenhuma delas descreve a economia que queremos, porque nenhuma delas compreende verdadeiramente o ser humano. Os liberais veem apenas o aspecto individual do ser humano. Por isso, privilegiam a liberdade, esquecendo que vivemos em comunidade e precisamos uns dos outros. Já os socialistas veem apenas o aspecto social do ser humano, ignorando que não suportamos viver sem liberdade, pois temos a necessidade de dar a nossa contribuição pessoal à comunidade, manifestando nossas próprias iniciativas. O ser humano precisa de liberdade e de comunidade. Essa é a sua verdadeira natureza. O ser humano é pessoa e, como tal, deve ter liberdade para agir e decidir. Mas deve também ter responsabilidade pelos membros de sua comunidade, trabalhando em cooperação com os outros e contribuindo com o bem comum. Portanto, a economia que queremos é uma economia em que a liberdade e a comunidade estejam juntas. A economia que queremos é uma economia em que as empresas possam nascer livremente, os acordos sejam respeitados e a burocracia seja menor. Além disso, a economia que queremos é uma economia que não tolere conviver com a miséria de alguns e que seja capaz de dar a dignidade a todos. Pois a miséria e a indignidade de alguns trazem miséria e indignidade para toda a comunidade. Todos sofrem com isso. Para que a liberdade e a comunidade possam andar juntas, a pessoa deve estar no centro da economia e as relações econômicas devem se basear na fraternidade. É preciso haver a consciência de que cada um de nós é responsável não só pela própria vida, mas também pela vida daqueles que estão à nossa volta. Na minha atividade econômica, eu olho sim para a eficiência, mas sem esquecer da justa contribuição à comunidade. E a cada pessoa que trabalha comigo ou que se relaciona comigo. A realidade da pandemia nos mostrou que a economia tem tudo a ver com fraternidade. A imprensa noticiou iniciativas de cooperação e solidariedade que ocorreram em vários níveis econômicos. Ainda no mês de maio, empresas e pessoas físicas já haviam doado mais de 5 bilhões para o combate do coronavírus. Muitos empresários têm se esforçado para não demitir seus funcionários. E os trabalhadores rurais têm se empenhado para garantir que tenhamos alimento em nossas mesas.
Temos ainda história das pessoas que não são conhecidas de cada um de nós e que também são conhecidas. Elas não saem em jornal, mas revelam a fraternidade de nosso povo. Famílias que mesmo com o orçamento apertado, continuam pagando seus prestadores de serviços, para que eles não fiquem sem seu sustento. Vizinhos mais jovens que fazem compras para vizinhos idosos. Pessoas que oferecem refeições e agasalhos para quem precisa. Uma economia fraterna não é um sonho, mas uma realidade que devemos desenvolver e aperfeiçoar. Não podemos perder a oportunidade que está à nossa frente. Devemos nos unir, acreditar e atravessar esse momento difícil com muita esperança, pois já podemos ver a possibilidade de um futuro melhor. Muito obrigado a todos. Esgotadas as matérias para a sessão de hoje, convido aos nobres vereadores e o público que nos assiste pela internet para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 31/8, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Agradeço a presença de todos que nos acompanharam pela internet, como nossos vereadores que se fizeram presente, e desejo uma boa noite a todos. A pedido do vereador Marlan, lembrando bem, hoje é aniversário do nosso nobre colega, o Fabrício, né? Fabrício, aniversário, está ficando mais novo, e eu quero parabenizá-lo, e declarar a sessão encerrada.